Oiê, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre Powerless? Bom, eu li Powerless há pouco tempo e eu vou estar primeiro dando um breve contexto para vocês e depois falando sobre a minha opinião. Bom, Powerless ele se trata da nossa protagonista, Paige, e que ela vive num reino que foi atingido por uma praga há um tempo. E essa praga concedeu poderes a algumas pessoas e a outras não. Essas pessoas que têm poderes, elas são chamadas de notáveis, e as que não têm poderes são chamadas de comuns. O rei, ele decidiu que ele iria exterminar as pessoas comuns, ou então exilá-las, né, a um deserto longe dali, porque, segundo eles, as pessoas que não têm poderes, os comuns, elas estavam enfraquecendo os poderes das pessoas que tinham. Então, ele falou que se elas continuassem convivendo ali em sociedade, em algum momento as pessoas notáveis perderiam seus poderes. A nossa protagonista, a Paige, ela é uma comum e ela vive ali naquela sociedade escondida. Ela foi criada pelo pai dela pra saber disfarçar, né? Fingindo ser uma pessoa com poder, fingindo ser uma notável psíquica, uma pessoa que consegue adivinhar coisas sobre as outras pessoas, quase como uma médium. Então ele treinou ela muito bem pra isso, pra saber fingir, performar ali naquela sociedade. Então toda vez que ela é questionada sobre isso, ela faz ali, né, uma adivinhação sobre a pessoa, apenas avaliando coisas que a imagem daquela pessoa consegue dizer para ela, né? E ela foi treinada para lutar também. O pai dela criou ela ali para saber se defender, justamente por ela ser uma pessoa vulnerável naquela sociedade. Porém, ali na infância dela, em algum momento, o pai dela é assassinado e ela passa a morar na rua. E depois de um tempo conhece a melhor amiga dela, a Dina. E elas vivem ali na rua, e para sobreviver na rua, ela se torna uma ladra muito eficiente. É muito habilidosa, ela é uma ladra extremamente habilidosa. Nesse reino que a nossa protagonista vive, de tempos em tempos eles promovem um torneio onde eles selecionam diversos jogadores de diversas partes do reino para lutarem entre si, jogarem jogos uns contra os outros e passarem por alguns ritos. E ao final desse torneio, quem sair vencedor ganha uma quantia bem grande em dinheiro e o prestígio do reino. Em um determinado dia, a nossa protagonista Paige, ela tá vivendo a vida dela ali, né, de ladra, selecionando possíveis alvos, quando ela avista um homem, muito bonito por sinal, com uma bolsa recheada de moedas, e ela decide que ele vai ser o alvo do roubo dela daquele dia, né? E ela rouba ele, e eles flertam ali, ela consegue roubar ele sem maiores problemas, porque ele fica muito encantado com a beleza dela e nem percebe. E ela segue a vida dela. Mais tarde, ela encontra ele novamente, porém ele está metido em uma briga e ela, não conseguindo ignorar, acaba salvando ele ali na estação, sem saber que ele, na verdade, é o príncipe Kai, um dos dois príncipes do reino. E ali ela acaba atraindo uma atenção muito grande para si, uma atenção indesejada, né? Já que ela ficou se escondendo a vida inteira para não ser notada, já que ela é uma comum. E ela acaba atraindo essa atenção por ter salvo o príncipe. E aí agora ela foi selecionada para participar desse torneio. E aí isso é um grande problema para Paige, porque ela não tem poderes. E ela vai lutar contra pessoas que têm poderes, enquanto ela tem que enganar um reino inteiro sobre ter um poder que nem sequer existe, que é esse poder psíquica, né? Que ela foi treinada para performar. Então ela tem que convencer aquelas pessoas de que ela de fato está as lendo, né? Ela tem que convencer todo mundo de que aquele poder é real, né? Porque aquele torneio é todo televisionado. E aí, quando ela tá ali naquele meio, no palácio, né, na estadia dela para esse torneio, ela acaba nutrindo sentimentos pelo príncipe Kai, assim como ele por ela, que eles nunca chegam a ficar juntos de fato, mas rola vários flertes. Esse livro é muito sobre o anseio, né? Sobre eles quererem um ao outro, mas não chegarem a ficar juntos. Pelo menos esse primeiro livro, né? Então, ela tá ali naquela situação, enquanto ela tem que guerrear, lidar com os sentimentos dela, e ao mesmo tempo ela descobre que está tendo, por baixo dos panos, uma revolução dos comuns, uma revolução de pessoas como ela, que estão cansadas, né, de serem mortas pelo rei por uma suposta doença, um suposto enfraquecimento que eles podem causar aos notáveis, que nunca nem foi provado, e eles estão cansados e eles estão fazendo essa revolução, e ela descobre isso, e aí ela começa a fazer parte disso, e aí é aí que se passa a nossa história. Sobre a minha opinião, eu acredito que a escritora de Powerless tinha um enredo muito bom nas mãos, e talvez ela não tenha sabido executar tão bem. Digo isso porque esse livro ele é vendido muito como uma romantasia, mas como eu falei, ele é muito sobre o anseio dos personagens um pelo outro, mas nada de fato chega a acontecer para que a gente... Não existe um romance, digamos assim, mas não existe uma relação, né?
Então, eu acredito que ele não possa ser chamado de uma romantasia. Ele também, outra falha desse livro, é a questão das provas, porque quando isso nos é apresentado parece que vai ser uma grande coisa, porém, durante ali as provas elas demoram muito para acontecer entre si, e quando elas acontecem elas não são nada demais, elas servem mais para aproximar, né, esses protagonistas do que para cumprir o papel dela de fato, né? Não é, acaba não sendo nada demais, então elas ficam muito de escanteio mesmo. E ali, né, em um determinado momento, na última prova, alerta de spoiler, a amiga da protagonista, né, a Adina, ela acaba morrendo. Só que eu não consegui sentir emoção alguma, porque a própria protagonista, a própria Paige, ela esquece da Adina em diversos momentos. Ela, inclusive, se culpa por isso. Então, eu não tive tempo suficiente da Adina em foco para ter sentimentos por ela. Ela não me foi apresentada. Então, quando ela morreu, eu não consegui sentir nada. Eu sei que existe um spin-off, né, o Powerful, que conta a história da Adina, mas para mim não faz sentido. Depois que uma personagem morre aqui no primeiro livro, né, onde deveria estar todo esse contexto, aí ter um livro que conta a história dela, de uma personagem que não nos criou laços, né? Não, ela não cresceu no nosso coração, pelo menos não no meu, e então fica muito a esmo, né? Essa morte dela. E acaba que eu fiquei triste porque a Paige tava triste, mas não porque eu me apeguei à personagem de fato. No final das contas, também, a forma com que o livro termina não me agrada, pois o Kai, né, ele promete matá-la, ele dá uma vantagem para que ela fuja, mas ele fala que ele termina essa página, né, esse capítulo com ele falando que precisa ir atrás dela. Corta para o próximo capítulo. Passou-se 3 dias, o irmão dele já está no trono, já ascendeu como rei e dá a ordem: quero que você vá atrás dela. Então, no caso, ficou redundante. Eu acredito que tenha sido tipo 2 páginas, 2 finais de página com coisas parecidas, que é ele constatando que precisava ir atrás dela. Então, ele não cresceu em mim esse livro, eu acredito. E esse final não me agradou. Mas eu entendo que muita gente tenha gostado, eu entendo por quê. Eu acredito que, apesar de não ter sido pra mim, ele serve muito pra alguém que tá iniciando ali no mundo da fantasia. E no mais é isso, essa foi a minha opinião. Eu não lerei os próximos, pelo menos não por enquanto, mas caso ler um dia e voltar atrás, não tem problema, porque leitores são hipócritas. Hipócritas é ótimo. Leitores são hipócritas e a gente nunca pode dar a nossa opinião como 100% aquilo, porque vai que a gente lê, se apaixona e volta atrás, né? Mas hoje é isso, hoje essa é a minha opinião sobre Powerless. Muito obrigada por terem assistido até o final e beijo, 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 tchau, tchau.